Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso, na nossa jornada exegética. Meu nome é João França, você já nos conhece e conhece também o conteúdo desse canal. Se você não conhece o conteúdo desse canal, você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha, dá aquele joinha, aquele like para fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, ok? Muito bem, a nossa aula de hoje, ela vai, se você gostaria de também estudar pela nossa plataforma, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Pelo chat aqui do nosso canal ou também pelo nosso WhatsApp, 75992881182, ok? É o nosso zap para você entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas e saber como ingressar no curso, como fazer o curso pela plataforma de estudos, onde você tem exercícios de avaliações, você tem material para download, você tem todo um recurso para lhe aprofundar no estudo da disciplina aqui em Apreço, ok? Muito bem, a nossa aula de hoje ela vai tratar de um tema muito importante, que é a crítica textual do Antigo Testamento, ok? A crítica textual do Antigo Testamento. E para isso você vai usar esta Bíblia, a Bíblia Hebraica Estudo Cartência, se você tem conhecimento de línguas bíblicas. E você vai precisar também deste livro, já está na terceira edição, eu tenho a segunda edição dele, que é o Manual da Bíblia Hebraica do professor Edson de Faria Francisco, ok? Muito bem. É só lembrando a você que nós vimos no nosso último encontro, relacionado à questão da exegese e da manuscritologia bíblica propriamente dita, né? Então, deixa eu... Ok. Algumas coisas importantes para a gente considerar aqui. Esta aula eu vou usar uma linguagem bem simples para que você entenda o que eu estou dizendo, para que você não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida sobre aquilo que será colocado, formulado, apontado para você, para que você tenha um conhecimento bem abalizador do conteúdo desta aula, ok? Esta aula vai trabalhar a questão da crítica textual especificamente para o Antigo Testamento, ou seja, para a Bíblia hebraica, ok? Na próxima aula nós estaremos abordando a crítica textual do Novo Testamento, se Deus assim nos permitir, ou acrescentar mais alguma coisa relacionada ao Antigo Testamento e assim possamos encerrar esse módulo de estudos nesse primeiro momento, ok? Então, lembrando, a nossa jornada exegética vai trabalhar sobre esses pontos e sobre esses postulados muito importantes para a gente conhecer. Muito bem, uma das coisas importantes que você precisa entender é que a Bíblia hebraica, ela, como nós falamos, ela se abre assim, né? Então, você está abrindo ela aqui. E aí eu tenho aqui o texto hebraico. Eu tenho aqui o texto hebraico, ok? E aí eu tenho aqui o texto hebraico e embaixo aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o aparato crítico, né? Então nós vamos trabalhar basicamente na área no texto de baixo, no texto de cima e no aparato crítico. Entretanto, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou mencionar o texto bíblico, nós vamos ler o texto bíblico na versão em português. E aí vamos trabalhar também o aparato crítico. Então você vai ter lá as informações importantes que você vai precisar. Ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Muito bem, crítica textual do Antigo Testamento. O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês é o Salmo 28, verso 8. Salmo 28, verso 8, veja bem o que diz a Bíblia Sagrada. Salmo 28, verso 8. Salmo 28, verso 8 diz o seguinte para a gente, olha. O Senhor é a força do seu povo, o Salvador, o refúgio e o Salvador do seu ungido. Então essa é a o nosso texto para trabalhar hoje com vocês de início, de cara. Então, primeiro, quando você estuda a crítica textual, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Você vai descobrir, por exemplo, que há mudanças no texto que foram colocadas, como eu falei, houve as cópias, recópias, a leitura, o ditado, e aí foi escrito. Nessas mudanças, nessas cópias e recópias, eu vou ter uma coisa chamada mudanças inconscientes. São as mudanças inconscientes
que acontece no texto bíblico, ou seja, o cara não sabe que alterou aquela mudança, mas houve uma mudança no texto bíblico, na sua escrita, na maneira como ele escreve. Então, o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês aqui no Salmo 28, verso 8, é o chamado erro de ouvido. O erro de ouvido. O cara pronunciou uma palavra e quem estava escrevendo na hora do ditado entendeu outra, o copista entendeu outra forma, outra maneira de considerar o texto, ok? Ok, pronto, aqui tá ótimo. Então agora eu tenho lá em cima, nesse texto aqui, deixa eu pegar a minha canetinha, tá, gente? Aqui em cima, gente, eu tenho o texto como está grafado na língua hebraica, ok? Então tá lá no texto da Bíblia Hebraica Estudo Cartense, esse texto aí, esta expressão, esta frase. Aí você pergunta, por que eu escolhi esta frase, né? Por que eu escolhi esta frase? É porque, como eu falei que há o texto, e no texto tem embaixo do texto do aparato crítico, então há sempre umas letras sobrescritas que remetem, como se fosse nota de rodapé, para o aparato crítico. Então, geralmente, você vai ter aqui, nesse caso, a letrinha aqui, ó, esse A aqui, ó, tá vendo? Esse A aqui no final da palavra lemor, né, aponta para que há um problema textual no verso 8 do capítulo 28 de Salmos, ou seja, no Salmo 28, verso 8, tem um problema textual, e esse problema textual tem a nota arremetendo, levando você para o aparato crítico lá embaixo, como se fosse aquele bloco de notas de rodapé que tem na Bíblia, nas nossas Bíblias, né? Na Bíblia hebraica você tem lá aquele bloco, e aí esse bloco que nós vamos ver. Aí você está tendo aí, aqui você tem o texto como está no texto massorético, ok? No texto massorético padrão do Códice Leningrado, ok? Então você tem isso aí. A segunda coisa importante que você precisa considerar é o seguinte, é o aparato crítico como está lá escrito. Lembra lá que é um erro de ouvido. O que acontece é que para se multiplicar os textos, um dos escribas ditava e os demais transcreviam. Em alguns casos, o que acontecia? Podia acontecer de o copista compreender mal aquela leitura e confundir alguma letra, tal como é o caso aqui do Salmo 28, verso 8. Nós vamos ver essa confusão de letras desta forma. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então vamos lá. Aqui o que acontece? O que eu tenho aqui? Você vai observar, por exemplo, que o texto hebraico, ele é um texto que está ali, o verso 28, o capítulo 28, verso 8. Mas eu não estou vendo o capítulo 28, eu estou vendo o capítulo 29. Está aqui o capítulo 29. Ok? Esse capítulo 29 me indica que o que vem antes agora é tudo referente ao capítulo 28, porque o capítulo 28 está na página anterior. Então, o capítulo 28 é tudo que vem antes. Então, o que vier de 29 para trás, eu vou poder analisar tranquilamente, olhando especificamente para o verso 8º. O verso 8º está aqui, ó. Agora, vocês podem ver ali a letrinha A lá, tá vendo? A letrinha A está ali. Essa letrinha A indica exatamente a nota de chamada, como é colocada a nota de chamada dentro do texto original hebraico, ok? Muito bem. Então, o que está escrito agora? Veja bem, o que está escrito lá? Lá, por exemplo, tem uma mudança bem interessante, porque o texto massorético coloca lá Yahvé, Os, Lemor, né? Não é isso que está escrito aqui no texto? Deixa eu voltar aqui. Não é isso que está escrito aqui, ó? Yahvé, Os, Lemor, né? Lamor, né? Então, não é que está escrito aí, é o que está escrito. Então, só que o aparato crítico me informa que tem uma mudança, uma alteração textual aí. O que acontece na alteração textual? Por exemplo, a palavra significa mais outras versões, tal como seria, que apresentam uma outra leitura. O Yahvé é a força para eles. Então, seria assim, Yahvé é a força do seu povo, é a força para eles. É o que está literalmente no texto hebraico, tá? Mas a tradução coloca lá, a nossa tradução coloca o seguinte, o Senhor é a força do seu povo. A nossa tradução coloca dessa forma, né, de acordo com a nossa tradução. Entretanto, gente, o que eu vou ter aqui? Eu vou marcar novamente, só para vocês terem uma ideia aqui.
Então eu vou ter aqui, ó. Esse L indica lido. Lido. Então, é para ser lido com o C aqui, ó. O C pequenininho. Com. E aí, poucos manuscritos, né? Poucos. Esse PC aí é poucos. MSS é manuscritos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho lá o manuscrito da Septuaginta, que é aqui esse S aqui, ó, esse S copt aqui que tem aqui, ó. Septuaginta. E tenho a versão das... E a versão siríaca, né? E a versão siríaca, ali, a siríaca. Vendo aquele Szinho ali, né? Então, tem o S copta, que indica a Septuaginta, e tem o S que indica a versão siríaca. Ok? Nessas versões, né, na versão siríaca, ele diz assim, olha, está escrito lá a expressão lamor, tá vendo? Mas é lido com poucos manuscritos, a expressão lê amor, tá vendo? Lamor, lê amor. Então, no processo da exegese, o aluno ele vai olhar para isso e vai perceber essa questão e vai ter que transcrever lá, né? Se ele vai concordar com essa leitura que aparece aqui embaixo, né? Essa leitura aqui, ou se ele vai concordar com a leitura do texto, como está no texto. Então, veja bem. Mas aí, o que significa essa leitura aí da Septuaginta, que a Septuaginta siríaca traduz? Traduz da seguinte forma: Yahvé é a força para o seu povo, ou seja, Yahvé é a força para o seu povo, aqui, né? Aqui, para o seu povo. Então, Yahvé é a força para o seu povo. Veja, esse é o problema que você vai ter no texto, né? A Septuaginta coloca lá Kyrios Krataioma Tolao Autu, né? Então, o Senhor é a força de seu povo. Então, o leitor, ele pode ter pronunciado não muito claramente o Ain, que possui um som gutural. Esse Ain aqui, ó. Ele pode ter pronunciado ele com um som muito claro, com clareza, né? O Ain. E aí, porque possuía o som gutural, mas alguns o pronunciavam mudo ou levemente aspirado, provocando assim alteração na cópia. Então, alguém deve ter soprado esta expressão para ela sair do jeito que está aqui. O ai saiu nessa divergência que nós temos aí, lemur. Então, lemur diz assim, para o seu povo. Então, a nossa tradução ela vai seguir a opção que o texto no aparato crítico apresenta para nós, ok? Então, para seu povo, ou seja, seu povo, ok? Lê amor, né? Então, eu tenho aí para o seu povo, para o povo, para o seu povo. Então, eu tenho aí essa expressão. Então, a primeira coisa é que foi um erro de ouvido, provavelmente, que o texto hebraico está dizendo uma coisa e tem uma cópia que está fazendo outra coisa. Então, ele entendeu, ele ouviu de maneira errada o uso do Ain, tá vendo? Tá? Ele entendeu errado o uso do Ain. Pois bem. Muito bem, então aqui é o primeiro erro de ouvido. O segundo erro que você tem na crítica textual do Antigo Testamento é o erro que nós vamos chamar de rapografia. Aí você pergunta o que é rapografia, né? Rapografia, gente, é quando uma determinada palavra, ou sílaba, ou letra, que ocorre mais de uma vez, é escrita somente uma única vez no texto, ok? Então nós vamos dar uma olhada aí, por exemplo, no texto de Salmo 105, verso 40. Vamos ver, Salmo 105, verso 40. O Salmo 105, verso 40, aqui, ó, gente, diz assim: verso 40, tá aqui. Pediram e ele fez vir cordonizes e saciou com o pão do céu. E o saciou com o pão do céu. Olha que coisa interessante você tem aqui.
É curioso porque você vê que o verso 40 está cheio de problemas textuais. Tá vendo? Cheio de problemas textuais. Tem textuais. Você tem aqui o a, né? No Sha'al, né? Você tem o b aqui no vaiaber, né? Vaiaber. E tem a palavra Shalav, né? Shalav, né? Tem um outro aqui, tá vendo? São 3 problemas textuais que tem aqui. Mas para nossos propósitos, para falar sobre a rapografia, nós vamos pegar apenas um caso específico aqui. Né? Nós vamos pegar um caso de rapografia que está aí no verso 40, no início do verso 40, na palavra Sha'al, né? Sha'al, né? Sha'al. Então, o que é a rapografia, gente? Rapografia é quando o copista, né, quando vai escrever a letra, ele que deveria ocorrer uma né, letra que ocorre mais de uma vez, é escrita apenas de uma única vez. Né? Nesse caso aí é o VAV. O que é que aconteceu? O VAV, gente, era para estar aqui, ó. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Era para estar aqui o VAV. Ela tem um VAV aqui. Lembrará que a rapografia é exatamente isso, quando a letra ela deveria estar aparecendo mais de uma vez, mas ela só acontece uma única vez, que é aqui. Ok? Então, o que é que acontece? O nosso texto, diz o seguinte, olha o que o nosso texto diz lá, né? Verso 40, vamos pegar ali o verso 40, verso 37, verso 38, verso 40, cadê o verso 40, gente? Ali, verso 40. Verso 40. E aí eu tenho VRE, VRS, PL, ok? Verso provavelmente para ser lido, né? Ser lido, Sha'alo, né? Sha'alo, né? Então essa aqui, essa expressão aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Ele informa que é uma rapografia no VAV, tá vendo? O VAV lá, ele é uma rapografia. Ou seja, ele deveria aparecer mais de uma vez no texto e só apareceu uma única vez. Era para estar lá no texto completo. Então você percebe que a crítica textual vai te ensinar a olhar para essa variação no texto de maneira muito interessante. Você vai olhar para o texto, vai ver no texto essas variações. E essas variações, elas são importantes para o processo da exegese. Então você vai perceber, por exemplo, que a mudança ali foi basicamente que quando ele ouviu, né, a pronúncia do termo, ele acabou fazendo uma alteração, né, não intencional de rapografia, que é exatamente a omissão de uma letra que deveria, uma palavra, uma sigla que deveria estar presente juntamente com a sequência de uma outra letra também similar, igual, né? Nesse caso aqui, o VAV. Muito bem, vamos seguir aqui. Deixa eu... O segundo caso é o caso de ditografia. A ditografia, gente, é exatamente o oposto da rapografia, né? Ele é o inverso do erro anterior, ou seja, dito é duplo. Quando a palavra, o sílaba ou letra, que ocorre uma única vez, ela acaba sendo duplicada. Ela deveria estar só uma única vez, mas ela acabou sendo duplicada sem necessidade. Nesse caso aqui, nós vamos ver aqui mais adiante, que é o caso lá do verso 10 de Salmo 97, verso 10. Vamos voltar aqui, Salmo 97, verso 10. Salmo 97, 10 diz assim, ó. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele aguarda a alma dos seus santos e livra-os da mão dos ímpios, ok? E aí eu tenho lá uma palavra hebraica bem interessante, que é essa palavra aqui, ó. Né? Orab, né? Então, Orab.
eu tenho aí essa palavra em hebraico e note aí o azinho lá indicando que o problema textual está presente nesse texto. Então, no Salmo 97, verso 10, eu vou ter algumas informações importantes ali, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele vai me informar que é para ser lido daquela forma ali, ó. Né? A palavra Ohab, né? E não Ohavi, né? Mas Ohav, né? Era para ser lido dessa forma. Então ele diz que o iode, olha o corrigente aqui, ó, tá vendo? O parênteses aqui, ó. O iode é uma ditografia. Qual iode? Como assim? Onde é que está iode? Que iode é esse que ele está falando que é uma ditografia? Onde é que eu vou perceber essa ditografia, gente? A ditografia está aqui, ó. O iode é esse aqui, ó. Terminou aqui e outro iode aqui, ó. Ele acabou duplicando o iode quando não era para duplicar. A ditografia é exatamente isso. É quando você pega uma palavra, sílaba ou letra que ocorre uma única vez e acaba duplicando esta palavra, essa sílaba, essa letra que não era para ser duplicada. Então é a coisa que acontece aqui diante da pronúncia, do pronunciamento que foi feito das palavras. Então, quando eu estudo a exegese do Antigo Testamento, eu vou olhar para o aparato crítico e vou ver essas informações e vou escrever sobre isso. Eu vou dizer assim, eu vou pensar se eu concordo ou não com o que a comissão coloca como critério para avaliação, ou eu fico com o texto hebraico do jeito que ele está. Geralmente se ensina o seguinte, que se houver divergência entre uma testemunha textual e o texto massorético, você sempre é preferível ficar com o texto massorético, né? Nesse caso aqui, eu ficaria com o que o texto massorético diz, embora eu considere o que está escrito em relação à ditografia nesse termo aqui. Não havia necessidade de uma ditografia, mas acabou acontecendo essa ditografia segundo o aparato crítico. Então eu vou ter que decidir entre ficar com o que o aparato diz e o que o texto está me informando. Então, ou eu fico com que a posição da comissão em relação ao texto massorético, né? Aquilo que o texto massorético apresenta dentro do aparato crítico, ou eu fico com o texto massorético como está no próprio texto massorético, a grafia dos termos, ok? Essa é uma decisão muito importante que você precisa tomar na hora de fazer a exegese bíblica, ok? Então essa é uma das coisas que nós precisamos considerar sempre. Então, quando eu estudo exegese, eu tenho que considerar exatamente isso, que os erros inconscientes, não intencionais, eles são classificados em várias formas. Aqui eu só dei dois exemplos no qual você pode exatamente começar a trabalhar o texto hebraico na sua Bíblia para poder decodificar cada evento disso. Agora, falando em decodificação, você me pergunta assim, professor, como é que eu vou decodificar o aparato crítico? O senhor leu aí, por exemplo, como é que eu vou saber, vamos pegar aqui ainda o Salmo 97, por exemplo, como é que eu vou saber que, por exemplo, como está escrito aí no verso 3, né? Essa expressão aqui, que aparece no verso 3, deixa eu marcar aqui para vocês. Essa expressão aqui que aparece aqui, ó. PCMMS, que significa poucos manuscritos. Aí você pergunta, como é que eu vou saber disso? Você vai saber através dessa tabelinha que eu estou disponibilizando lá no nosso grupo do WhatsApp, a tabelinha de abreviações mais comuns e mais usadas no texto massorético, no texto bíblico, no texto hebraico. E eu tenho todas essas informações que foram desenvolvidas, né, ao longo do tempo. Aí eu tenho abreviaturas dos símbolos, abreviatura dos sinais e tenho abreviaturas dos termos massoréticos, ok? Então é uma planilha que vai com você quando você for começar a fazer a análise do texto bíblico como um todo, ok? Então, no estudar da exegese, você descobre que você pode navegar na exegese, conhecer mais sobre a palavra de Deus, mergulhar sobre a palavra de Deus e reconhecer que a crítica textual do Antigo Testamento não é um bicho-sete-papão, você consegue fazer com tranquilidade. É claro que vai exigir de você muito estudo, muito esforço, mas vai valer a pena. Um exemplo que eu quero dar para vocês de recomendação é o Manual da Bíblia Hebraica, né, do professor Edson, que nos ajuda nesse entendimento que nós temos em relação à manuscritologia. Você vai precisar da tabelinha para poder pegar os termos principais e consultar numa consulta rápida.
Você vai precisar também da Bíblia Hebraica, Estudo Cartense, se você já conhece hebraico, ok? Se você não conhece, não precisa se preocupar com essas ferramentas, mas você adquira um dicionário bíblico em português e adquira também o hábito, o desejo, né, latente do seu coração de estar sempre estudando as questões de crise textual para o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha esclarecido para vocês como funciona a questão do aparato crítico. Você tem a nota lá e a nota de rodapé remete ao aparato crítico. No aparato crítico tem todas as informações importantes. Eu não posso deixar de passar essa aula e informar para vocês, por exemplo, sobre a leitura. Vamos observar aqui o Salmo 97 aqui na leitura, tá? Na leitura no aparato crítico. Na leitura do aparato crítico eu tenho aqui, ó, gente. Essa expressão aqui eu tenho indicando que são poucos manuscritos e tal. Então eu tenho aqui esses dois pontinhos aqui, ó, que a gente chama de paper. Esse paper indica que encerrou uma leitura e começa outra leitura. Tanto é que ele começa ali indicando o verso 4, né? A nota 4 é o verso 4. O verso 4, nota A. Aí ele coloca, poucos manuscritos trazem lamed patá, né? Provavelmente para ser lido, né? Então, você vai ter aí toda uma estrutura do aparato crítico. Novamente, termina essa leitura, tem um outro paper aqui, ó. Esse paper aqui separa as leituras e os versículos para você poder examinar com cautela, com cuidado, cada informação que está sendo adicionada ali naquele aparato crítico, ok? Espero que tenha ajudado você, que Deus estenda a graça sobre sua vida e se inscreve no canal e também se matricula no curso. Estamos com preços promocionais, você pode se matricular no nosso curso. Deus abençoe, estenda a graça sobre a sua vida.